Vocês foram nos encontros presenciais? Wesley, Jean, Roberto, foram? Quem pode abrir o áudio aí e falar um pouco sobre o que vocês viram lá? Hein, pessoal? Ninguém? Então, beleza. Vamos falar um pouco aqui hoje sobre os parâmetros de usinagem, certo? Então, vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Então, joinha aí se vocês estão vendo. Eu preciso dessa interação para eu saber se eu estou compartilhando, se o áudio está chegando até vocês. Então, beleza, pessoal. Então, a gente viu, né, só relembrando aí para vocês, que a usinagem é aquele processo de fabricação que ocorre quando a gente tem a remoção de material, certo? Esse material excedente, quando é removido do material, ele é chamado de cavaco, certo? E é necessário fazer o desbaste e o acabamento dessa peça através dos processos de usinagem para que eu chegue, né, no formato final da minha peça, tanto em termos de geometria quanto em termos de acabamento, certo? Então, dependendo da forma, né, da geometria da minha peça, do material da minha peça, a gente precisa definir sempre ali os parâmetros de usinagem, certo? Então, o que que são esses parâmetros de usinagem? São justamente as grandezas numéricas ali que vão representar para a gente, né, os valores de deslocamento da ferramenta ou da peça. Então, se vocês puxarem aí na memória, a gente viu, né, que os parâmetros de usinagem são formados basicamente ali por três tipos de movimento, certo? O de avanço, o de corte e o de profundidade. E a sequência, né, desses movimentos geram ali a remoção do material, certo? Então a gente viu a definição, viu como que se chega ao formato final da peça através da composição desses movimentos. Agora a gente vai aprender um pouco a como definir esses valores numéricos, certo? Então, para eu definir esses valores numéricos de velocidade de corte, de avanço, né, e de profundidade, a gente define esses valores em função do trabalho que eu vou fazer na minha peça, ou seja, qual o processo de usinagem que eu vou utilizar. Então, se eu tenho uma peça com uma geometria, né, cilíndrica, eu vou partir para um processo de torneamento, certo? Então, quando eu tenho um processo de torneamento, eu tenho, né, certos parâmetros ali a serem calculados. Agora, se eu preciso fazer um furo numa peça, no processo de furação, eu vou ter, né, que calcular outros parâmetros de usinagem, dependendo do tipo de material, da composição da minha ferramenta e da peça que eu estou trabalhando, certo? O material a ser usinado. Por que que eu preciso conhecer o material a ser usinado? Porque dependendo do tipo de material que eu utilizo, ele vai oferecer maior ou menor resistência durante o processo de usinagem, certo? Então pode ser uma peça com uma dureza superficial muito alta, então necessariamente eu vou precisar utilizar velocidades de corte de avanço menores, né, e ferramentas de aço rápido ou de metal duro ali para executar esse processo, certo? E o material da minha ferramenta. Então, se eu tenho ferramentas, né, com características determinadas, eu posso ali realmente colocar parâmetros de usinagem diferente. Então, se eu tenho uma ferramenta de aço rápido e uma ferramenta de metal duro, eu vou utilizar, né, parâmetros diferentes de acordo com o material dessa ferramenta, certo? Então, para os processos, né, de usinagem, o operador ele tem que considerar principalmente os parâmetros de velocidade de corte, o número de rotações, né, dessa minha peça, da minha ferramenta, qual que é o avanço e a profundidade de corte. Então, eu preciso, né, conhecer esses parâmetros para eu determinar ali qual que é a minha estratégia de usinagem na peça, certo? Então, o primeiro ponto, eu preciso definir, né, qual o processo de fabricação
qual o processo de fabricação usado, né? Então, quando eu preciso ficar, então eu preciso produzir uma determinada peça, certo? Primeiro passo, eu tenho que verificar qual o processo de fabricação que eu vou usar, né, que eu tenho disponível para fabricar essa peça, certo? Então, eu defino meu processo de fabricação. Conforme a geometria dessa peça, vou definir qual que é, né, o procedimento que eu vou utilizar. Então, se eu definir que é um processo de usinagem, eu vou precisar definir qual processo de usinagem que eu vou utilizar. Então, se eu tiver que fabricar um eixo, por exemplo, um eixo mecânico, eh, de uma determinada peça, qual o processo de usinagem que eu vou utilizar? Eu vou utilizar torneamento, certo? Definir qual que é o processo de fabricação. Então, eu defini que vai ser o torneamento. Qual o próximo passo que eu preciso definir, né? Qual que é a sequência lógica ali quando eu faço uma programação de usinagem? Eu preciso definir qual ferramenta, né, eu vou ter disponível para fazer esse processo de fabricação. Então, eu escolho qual a ferramenta adequada, né? Essa ferramenta, ela vai ter uma construção, né, de acordo com o tipo de material dela. E no torneamento é importante eu conhecer qual que é o raio, né, do inserto, por exemplo. Qual que é o raio dessa minha ferramenta, certo? Definir o processo, a ferramenta que eu tenho disponível, eu vou para a parte dos cálculos. Eu vou definir, né, a minha velocidade de corte, vou definir qual que é a rotação que eu vou utilizar para fabricar aquela peça, certo? Definir a rotação, eu vou definir se eu vou precisar usar fluido de corte, certo? Qual tipo de fluido de corte eu vou utilizar, certo? Com essas definições, eu vou chegar ali qual a profundidade que eu vou, né, colocar nesse parâmetro de corte. Então, se eu vou querer fazer um processo de desbaste, eu vou utilizar um certo valor de profundidade de corte. Se eu estou, né, fazendo um processo de acabamento, eu vou ter outro parâmetro de profundidade de corte. Então, essa é a sequência lógica, né, que a gente segue para definir um processo de usinagem, certo? Então, eu tenho que levar em consideração todos esses fatores para a gente conseguir definir os nossos parâmetros. Então, o primeiro parâmetro que a gente vai calcular, que a gente vai aprender a calcular hoje, vai ser a velocidade de corte, certo? Então, a velocidade de corte é justamente aquela distância percorrida pela ferramenta em determinado intervalo de tempo durante o nosso processo de usinagem, certo? Então, dependendo do tipo de usinagem que eu estou fazendo na minha peça, ou a ferramenta vai executar esse movimento de corte, ou vai ser, né, a peça que vai executar o movimento de corte, certo? E existe uma fórmula para a gente calcular esse parâmetro de velocidade de corte, certo? Então, a velocidade de corte, ela é definida em função do diâmetro, certo? Da minha peça ou da minha ferramenta, é definida em função da rotação, né, do número de rotação ali da minha ferramenta e o π, né? Então, eu tenho π vezes o diâmetro vezes a velocidade de rotação dividido por 1000, certo? A rotação, ela precisa ser definida em RPM, certo? O diâmetro da minha peça vai ser dado em milímetros e a velocidade de corte, ela vai sair como metros por minuto, certo? Então, entrando com as grandezas, né, adequadas aqui, eu encontro, né, o nosso parâmetro de usinagem. Então, por exemplo, se eu tenho a velocidade de corte, preciso definir a minha rotação, eu isolo o valor da minha rotação nessa fórmula, certo? Como é feito aqui embaixo, para eu calcular qual que vai ser a rotação ali da minha ferramenta em função daquela velocidade de corte, certo? Então, velocidade de corte
é π vezes o diâmetro da minha ferramenta ou o diâmetro da minha peça, vezes o número de rotações, dividido por 1.000, certo? Se eu precisar definir qual que é o número, qual que é a rotação em função da minha velocidade de corte, basta eu isolar, né? Então, eu passo esse termo para cá e a velocidade de corte dividindo, certo? Para esse outro lado, eu isolo aqui a minha rotação em RPM, certo? Então, pessoal, a gente tem, né, algumas tabelas prontas ali que vão nos dar alguns parâmetros, né, de velocidade de corte em função do material que está sendo usinado, certo? Então, nessa coluna aqui, eu tenho, né, os materiais da minha peça usinada e em função aqui do material da nossa ferramenta, certo? Então, se eu tenho ferramentas de aço rápido, eu vou ter certos valores de velocidade de corte. Se eu tenho ferramentas de metal duro, certo? Como essa coluna aqui, né, de carboneto metálico, eu vou ter outros valores ali de velocidade de corte, certo? Então, tudo em função do material que é usinado e do material da minha ferramenta de corte, certo? Então, pessoal, por exemplo, se eu tenho, né, se eu preciso fazer um processo de usinagem de um aço 1020, certo? Em um processo de desbaste, eu vou ter uma velocidade de corte de 25 metros por minuto. Agora, se eu precisar usinar um material de aço, né, 1045, no mesmo processo de desbaste com a mesma ferramenta, eu já vou ter que utilizar uma velocidade de corte menor, certo? Então, se eu precisar usinar, né, um material de alumínio e eu tenho lá na minha oficina uma ferramenta de metal duro, certo? Eu vou usar uma velocidade de corte de 500 metros por minuto para fazer, né, o desbaste aí dessa peça, certo? Então, se eu conhecer qual que é o material da minha peça, né, que eu vou estar usinando, qual que é o material da minha ferramenta e o processo que eu vou fazer, né, de usinagem, eu consigo definir através de algumas tabelas, já isso aqui é fornecido pelos fabricantes, né? Qual que é a minha velocidade de corte que eu posso atingir, certo? Já para o processo, por exemplo, de furação, né, eu tenho aqui outras tabelas, né, de velocidade, de avanço aqui, de brocas para de aço rápido, certo? Então, eu tenho aqui, ó, dependendo do material, certo? Que eu estou sendo usinado, por exemplo, aço, né, 1020, aço aqui com 0,30 a 0,40% de carbono, que é meio macio, certo? Eu consigo definir a velocidade de rotação, certo? E o diâmetro da minha broca. Então, a gente, através dessas tabelas, né, com dados do fabricante, a gente consegue ali definir os nossos parâmetros de usinagem, certo? Então, eu trouxe um exemplo aqui, um exemplo, né, para contextualizar a aplicação dessas formas, né, e como que a gente encontra esses valores aí de acordo com as características do nosso processo. Então, se eu preciso, né, fazer o desbaste de uma peça de aço 1020 com um diâmetro de 40 milímetros, usando uma ferramenta de aço rápido, qual que é a rotação que eu preciso utilizar, certo? Então, primeiro ponto, qual que é o material, né, da nossa peça, certo? Então, eu venho aqui, eu tenho uma peça de aço 1020, certo? Com um diâmetro de 40 milímetros, certo? Como que eu encontro qual a rotação em RPM? Alguém sabe? Alguém entendeu o processo que eu falei aqui? Quem se arrisca aí? Então, primeiro ponto, eu tenho o material que eu preciso usinar, certo? Eu tenho ali a composição do material que eu vou trabalhar. Eu tenho o diâmetro desse material, certo?
e eu preciso encontrar a rotação que eu vou colocar na minha máquina ali, certo? Primeiro ponto, eu procuro nas tabelas qual que é a velocidade de corte que eu posso utilizar para esse tipo de material com a ferramenta que eu tenho disponível, certo? Então eu vou lá na tabela, na coluna de material, procuro o material que é o aço 1020 que eu estou trabalhando e procuro a coluna que relaciona, né, o material de aço rápido, que é o material da minha ferramenta. Quando eu cruzo essas duas informações, eu vou encontrar minha velocidade de corte. Essa velocidade de corte, ela é dada em metros por minuto, certo? Com esse valor de velocidade de corte, eu consigo encontrar a rotação da minha máquina, certo? Lembra lá que a fórmula da velocidade de corte, ela relaciona, né, π vezes o diâmetro, certo? Que é o diâmetro de Dzão da nossa peça, vezes a rotação dividido por 1000, certo? Então eu tenho aqui ó, uma dependência direta entre velocidade de corte e rotação da minha ferramenta, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto. Eu venho nessa tabela aqui, certo? Encontro aqui, ó, qual o material que eu estou trabalhando? É um aço 1020, né? Então, eu marco ele aqui. Ou seja, eu vou trabalhar com os valores dessa linha aqui, certo? Dessa linha referente ao aço 1020. Eu vejo lá, eu lembro, né, que a nossa ferramenta é uma ferramenta de aço rápido, certo? Então, peraí, deixa eu... Aí, só mudar a cor da letra aqui. Então, eu tenho lá, né, que é uma ferramenta de aço rápido, certo? Então, eu vou trabalhar nesse quadrante aqui. Então, eu estou trabalhando com essa linha e estou trabalhando com os parâmetros aqui, ó, desse quadrante, ou seja, dessas colunas, certo? Lá fala qual que é o tipo de processo que eu vou fazer, se vai ser um desbaste, se vai ser um processo de acabamento, né? Então, vamos voltar lá para a gente ver. Então, eu preciso fazer o desbaste, né? Então, devemos utilizar aqui, ó, para desbastar uma peça, certo? Então, eu vou primeiro fazer um processo de desbaste, certo? Então, eu venho aqui na coluna de desbaste, certo? E cruzo as duas informações. Então, eu tenho essa coluna aqui, junto com essa linha, eu vou ver que a velocidade de corte que eu vou utilizar é de 25 metros, né, por minuto, certo? Então, nossa velocidade de corte é 25 metros por minuto, certo? Então, basta eu isolar aqui agora o valor da nossa rotação. Então, nossa rotação vai ser o quê? 1000 vezes a velocidade de corte, dividido por π, vezes o diâmetro da nossa peça, certo? Agora basta eu substituir os valores. Então, a rotação é o quê? 1000 vezes a nossa velocidade de corte, dividido por π, vezes o diâmetro da peça em milímetros, certo? Então, lembra que o diâmetro ele tem que ser dado em milímetros, certo? A velocidade de corte em metros por minuto. E eu vou encontrar nossa rotação em RPM, certo? Então vamos lá. Eu abro minha calculadora e substituo os valores. Então seria 100 mil, né? Quer dizer, vezes 25, dividido, abre parênteses, por π, né? Que é aproximadamente 3,14 vezes 40. Deu uma rotação de 125,6 RPM, né? Certo? Eu errei em alguma parte aqui, pessoal? Alô? Vocês entenderam aqui? Então, qual a rotação que devemos utilizar para desbastar uma peça de aço 1020 com 40 milímetros de diâmetro, utilizando uma ferramenta de aço rápido? Então, vou lá na nossa
tabela, certo? Encontro o material aço 1020, certo? Com o material da nossa ferramenta, que vai ser aço rápido. Então, eu venho nessa tabela, né? Então, a gente viu aqui. O material que eu estou trabalhando é o aço 1020, um processo de desbaste com uma ferramenta de aço rápido. Então, nossa velocidade de corte é de 25, né? 25 o quê, ó? Metros por minuto, certo? Então, 25 metros por minuto. Eu venho, substituo na nossa forma, né? Eu isolo qualquer rotação em RPM e substituo os nossos valores, certo? Então, seria 1000 vezes 25 dividido por π vezes 40, certo? Então, vamos aqui de novo. Então, seria 1000 vezes 25, opa, 1000 vezes 25 dividido por 43,14, certo? Ó, aquela hora eu tinha feito uma conta errada, ó. Então, qual que é a velocidade nossa aqui? A nossa rotação quer dizer, rotação é aproximadamente 199 RPM. Então, para o nosso processo aqui de desbaste, no aço 1020, eu vou utilizar, né, uma rotação de 199 RPM, junto com a velocidade de corte de 25 metros por minuto, certo? Um outro exemplo aqui. Qual rotação devemos utilizar para fazer agora um processo de furação, né, em uma peça de alumínio com uma broca de aço rápido com um diâmetro de 20 milímetros, certo? Então agora, o material da nossa peça, né, material da peça agora já é um alumínio, certo? Agora eu tenho aqui, ó, é uma broca de aço rápido, certo? E o diâmetro da broca é de 20 milímetros, certo? Qual a rotação adequada para eu fazer esse processo, certo? Então, eu peguei aquela tabela lá em cima, então aqui, ó, tá vendo? Tabela de velocidade e avanço para brocas de aço rápido. Eu peguei e fiz um recorte nela e coloquei ela embaixo para ficar mais rápido. Mas o que que eu preciso saber aqui? Qual que é o material da minha peça? Então, eu olho nessa linha aqui, ó, qual que é o material da minha peça? Eu estou trabalhando com aço macio e bronze? Estou trabalhando com um aço, né, que é meio macio? Não, a gente está trabalhando com material de alumínio, certo? Então, eu vou focar nesses dados aqui, certo? Qual outro valor que eu tenho, né? Eu tenho um diâmetro da broca ali de 40. Então, note que eu não tenho os dados dela aqui, né, para eu encontrar a rotação direto. Então, eu pego, olho qual que é a velocidade de corte utilizada para esse processo de furação em alumínio, certo? Que vai ser o quê? 100 metros por minuto. Substituo na nossa fórmula e encontro a rotação, certo? Ficou alguma dúvida aqui, pessoal, para encontrar qual que é esse valor de velocidade de corte? Então, eu olho na nossa tabela de velocidade de corte e velocidade de avanço para brocas, né? Que eu falei lá que a gente está trabalhando com brocas de aço rápido. Vejo qual que é o material da nossa peça, ou seja, eu estou trabalhando nessa linha aqui, tá vendo? E vejo, né, que eu posso utilizar uma velocidade de corte de 100 metros por minuto, certo? Encontrado o valor de velocidade de corte, próximo passo é encontrar a rotação, né? Então, eu venho aqui, lá na nossa fórmula, certo? Aqui, eu até coloquei ela aqui, e substituo os valores. Então, minha rotação é minha velocidade de corte, que seria 100, né? 100 metros por minuto, vezes 1000, aqui, tá vendo?
dividido por 3,14 vezes o diâmetro agora, ó, é o diâmetro da nossa broca, tá vendo? Então, é o diâmetro da broca. Então, a nossa rotação é de aproximadamente, então, seria 100 vezes 1.000 dividido pelos 3,14 nosso, dividido por 20. Seria uma rotação de aproximadamente 1.592 RPM, né? Então, 1.592 RPM, certo? Então, para um processo de furação em alumínio, se eu for utilizar uma broca de aço rápido de 20 milímetros, eu posso utilizar uma rotação ali de 1.592 RPM, certo? Então, esses seriam os parâmetros ali de furação adequados para essa peça, certo? Agora, pessoal, a gente vai ver como que eu calculo o avanço, né? Então, a gente viu a velocidade de corte, agora é o avanço, que é aquela distância, né, correspondente ao deslocamento da ferramenta durante a usinagem. Então, se a gente lembrar aqui, né, um processo de torneamento, a nossa ferramenta executa o movimento de avanço e a nossa peça aqui está executando o movimento de corte, certo? Então eu vou encontrar qual que é essa distância, né, correspondente aqui ao deslocamento dessa ferramenta aqui durante o processo de usinagem, certo? Então a gente viu como que eu calculo, né, essa rotação e essa velocidade de corte. Agora eu vou ver como que eu calculo esse movimento de avanço, certo? E aqui, né, já no processo de furação, só para relembrar, a minha ferramenta agora executa o movimento de corte e o movimento de avanço combinado, certo? Então, quais parâmetros são importantes para eu definir o meu movimento, né, minha velocidade de avanço, certo? Então, o raio da ponta da minha ferramenta, ele é um fator crucial para eu conseguir calcular esse parâmetro de avanço. Por quê? Com uma ferramenta com um raio maior, né? Então, se eu tenho uma ferramenta que tem um raio ali da ponta maior, eu consigo colocar uma velocidade de avanço maior, ou seja, ela resiste mais ao meu movimento de avanço. Justamente por ter uma área de contato maior, a força se distribui melhor ali, né? E eu tenho a menor pressão e desgaste na ponta dessa ferramenta, certo? Já se eu utilizo uma ferramenta com uma ponta, né, um raio menor, eu já tenho que utilizar parâmetros de avanço menor, justamente porque eu tenho um desgaste maior. Só que uma ferramenta com a ponta mais fina melhora o meu acabamento e eu consigo fazer cantos ali melhor, certo? Então eu tenho que levar em consideração esses dois fatores, certo? Então, se eu quiser um processo, né, de desbaste maior, ou seja, se eu quero ter um avanço maior da minha ferramenta, eu tenho que utilizar eh, uma ferramenta com raio, né, da ponta maior. Agora, se eu quero fazer mais detalhes, se eu tenho uma peça ali com ângulos, né, mais difíceis de se trabalhar, eu já utilizo ali ferramentas com raio da ponta menor, certo? Então, ela é importante justamente porque vai definir a resistência no meu desbaste e vai influenciar também na textura ali superficial do meu acabamento, ou seja, vai me dar a qualidade superficial que eu preciso, certo? Então, a gente calcula o avanço, né, para os dois tipos de movimento, certo? Então, se eu estou trabalhando com desbaste, onde o meu objetivo é retirar material da peça mais rápido, eu vou calcular, né, uma velocidade de avanço diferente de quando eu preciso chegar numa determinada acabamento superficial, certo? Então, para o desbaste, eu posso utilizar pontas, né? Um raio de ponta maior, que vai me permitir avanços maiores e profundidades maiores, certo? E eu calculo da seguinte forma.
nossa velocidade de avanço em milímetros por rotação vai ser igual a 0,5 vezes o raio da ponta da minha ferramenta, certo? Então, tá aqui a fórmula para vocês. Então, a minha velocidade de avanço, que é em milímetros por rotação, é igual a 0,5 vezes o meu raio, né, da ponta da ferramenta, que é dado em milímetros, certo? Agora, se eu preciso, né, de um processo de acabamento, eu já vou utilizar a seguinte fórmula, aonde o meu fator de rugosidade aqui, ó, já influencia, certo? Então, para eu calcular a velocidade de avanço no acabamento, eu tenho que saber o valor da rugosidade daquela superfície, certo? Então, a velocidade de avanço é a raiz quadrada da rugosidade máxima vezes o raio da ponta da ferramenta dividido por 125, certo? Então, como que eu encontro esse raio, né? Essa rugosidade máxima? Então, ela é 5 vezes a rugosidade média da minha superfície. Então, eu pego o desenho, né, técnico da minha peça, vou ver ali naquela superfície qual que foi o valor de rugosidade estipulado, certo? Junto do símbolo de rugosidade, vai ter o valor da rugosidade média daquela superfície. 5 vezes a rugosidade média vai ser o valor da minha rugosidade máxima, certo? Com o valor da rugosidade máxima e o valor do raio da ponta da minha ferramenta, eu consigo calcular qual a velocidade de avanço ali para o meu acabamento, certo? Tá tranquilo aqui, pessoal? Levanta o dedinho aí só para eu saber. Dá um joinha aí. Então, beleza, eu trouxe aqui um exemplo dessa peça, né? Então, a gente precisa fabricar essa peça com esse determinado perfil, certo? Então, eu vejo aqui que eu tenho superfícies com diferentes rugosidades, certo? Ou seja, eu vou precisar calcular parâmetros de usinagem diferente para cada superfície dessa, certo? Então, eu tenho uma rugosidade predominante aqui de 12,5 na nossa peça e rugosidade de 0,8 e 3,2 microns, né? Que está indicado aqui nessa superfície. Então, aqui, ó, para usinar essa superfície de revolução dessa nossa peça, eu vou utilizar uma velocidade de torneamento, né? Uma velocidade de corte, uma velocidade de avanço diferente do que nessa superfície, certo? Tranquilo? Então, se eu tenho superfícies com rugosidades diferentes, certo? Eu vou utilizar valores de avanço diferentes para acabamento daquela peça, certo? Então, com o valor da rugosidade média, eu encontro a nossa rugosidade máxima e junto, né, com o raio da ponta da minha ferramenta, eu encontro o avanço da minha ferramenta, certo? Então, trouxe mais alguns exemplos aqui para a gente consolidar esses conhecimentos, certo? Então, eu preciso calcular a rotação para tornear, né, o desbaste de um aço 1020 com 80, né, milímetros de diâmetro, utilizando agora uma ferramenta de metal duro, certo? Então, quando eu tenho uma situação dessa, quais os passos que eu preciso seguir, né? Preciso definir qual material da minha peça, certo? Preciso definir qual material da minha ferramenta, certo? E definir se é um desbaste ou se é um acabamento, certo? Então, eu tenho um aço 1020, certo? Utilizando uma ferramenta de metal duro em um processo de desbaste, certo? Então, vamos lá na nossa tabela para buscar as informações, certo? Então, subindo aqui na nossa tabela de velocidade de corte, eu venho aqui, eu estou trabalhando com aço 1020, né? Então, vou trabalhar nessa linha aqui. Só que agora eu tenho uma ferramenta de metal duro,
certo? Ou seja, uma ferramenta aqui de carboneto metálico, certo? Então, eu vou trabalhar agora nesse lado aqui da tabela, certo? Eu vi que eu preciso fazer, né, calcular os parâmetros de corte ali para um processo de desbaste, certo? Então, eu estou fazendo um processo de desbaste nessa peça. Eu vou utilizar aqui, ó, uma velocidade de corte de 200 metros por minuto, certo? Então, nessa nossa configuração, eu vou utilizar uma velocidade de corte de 200 metros por minuto. Como que eu calculo? Como que eu encontro a rotação? Então, nossa rotação, ela vai ser igual a velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro da minha peça, certo? Então, isso aqui vai ser o quê? Velocidade nossa de corte, 200 metros por minuto vezes 1000 dividido por π vezes 80 milímetros, certo? A rotação da nossa máquina aqui vai ser de 200 vezes 1000, certo? Dividido por 3,14, dividido por 80, certo? Vai ser uma rotação de 796 RPM, certo? Tranquilo aqui? A gente tem aqui, ó, deixa eu ver aqui se eu encontro, mostrar para vocês aqui. Opa. A gente tem aplicativos, né, que eu consigo calcular esses parâmetros de forma mais rápida. Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, tem esse aplicativo da Render Tools, certo? Em que eu entro com o diâmetro da nossa peça, entro com a velocidade de corte que eu encontrei naquela tabela, né, que foi de 200 metros por minuto. Com isso, eu consigo calcular aqui, ó, tá vendo? A nossa rotação, que eu acabei de encontrar aqui, ó. Opa, 796, certo? Beleza? Então, só para mostrar para vocês que eu consigo, né? Tenho calculadoras aqui online que a gente consegue fazer esses cálculos também, tá? Agora, né? Eu tenho o processo contrário. Então, eu tenho uma peça com um diâmetro agora de 60 milímetros, uma rotação de 1000 RPM, eu quero encontrar a nossa velocidade de corte, certo? Então, se a gente lembrar lá, ó, velocidade de corte, ela é o quê? Quem lembra da fórmula aí? Velocidade de corte vai ser igual a π, né? Vezes o diâmetro, vezes nossa rotação, dividido por 1000, certo? Então, basta substituir os valores agora. Então, a nossa peça aqui, ó, π vezes 60 milímetros de diâmetro, uma rotação de 1000 RPM, dividido por 1000. Então, eu simplifico aqui, ó. Eu tenho uma velocidade de corte de 60 vezes 3,14. Então, nossa velocidade de corte aqui, ó, vai ser aproximadamente 60 vezes 3,14, 188,4 metros por minuto, certo? Então, esse exemplo aqui é só uma aplicação direta da nossa forma.
Agora, né, eu já tenho uma situação diferente. Então, na usinagem de um eixo em um torno convencional, então eu já sei que é um processo de torneamento, sabemos que a velocidade de corte é 90 metros por minuto. Então, você já pegou e definiu ali a velocidade de corte, certo? Eu estou trabalhando com uma peça com um diâmetro de 55 milímetros. Eu tenho lá na minha máquina, né, valores pré-definidos de rotação de 150, né, 250, 320, 450, 500, 640, 900, 1000 e 1500 RPM, certo? Qual rotação que eu vou colocar na minha máquina se ela só permite ali rotações fixas, né, pré-definidas ali pelo fabricante, certo? Da mesma forma, então eu venho aqui, ó, defino qual que é a minha rotação, né, através da nossa fórmula. Então eu vou lá, então eu venho aqui, ó, rotação vai ser o quê? Velocidade de corte vezes 1000 dividido por diâmetro vezes π. Não é essa fórmula? Então eu venho e substituo os nossos valores, certo? Então minha rotação vai ser o quê? Uma velocidade de corte de 90 metros por minuto, certo? Vezes 1000 dividido por uma peça com diâmetro de 55 vezes π. Então eu venho e faço esse cálculo. 90 vezes 1000 dividido por π, 3,14, e dividido por 55. Então, eu vou encontrar, né, que um parâmetro ideal aqui de rotação seria 521,14, né? 14 RPM. E aí, qual valor de rotação que eu vou colocar na minha máquina? Eu vou adotar aqui, ó, o valor de 500 RPM, certo? Então, eu adoto na nossa máquina, adoto o valor de 500 RPM, certo? Tranquilo, pessoal? Beleza? Um último aqui para a gente terminar. Então, calcule, né, os parâmetros de corte. Então, eu preciso calcular a minha rotação, né, minha velocidade de corte, o avanço e a rotação aqui para tornear, né, o desbaste e o acabamento dessa nossa peça aqui, desse nosso eixo, certo? Eu tenho material aço 1045, uma ferramenta de aço rápido com raio de ponta de 0,4 milímetros, certo? Então eu preciso definir qual que é a rotação para o meu desbaste, qual que é o avanço para o meu desbaste, a rotação para acabamento e o avanço para acabamento, certo? Então eu vou primeiro fazer o desbaste nesse eixo até chegar com o diâmetro que eu preciso, certo? Depois eu vou fazer o processo de acabamento para chegar nesses parâmetros aqui, né, de rugosidade superficial, certo? E para cada movimento desse, de desbaste e de acabamento, eu preciso calcular os nossos parâmetros de corte, certo? Então, pessoal, como a gente está aqui em cima do horário, eu quero que vocês batam um print aí desse exercício. Tente fazer ele, certo? E na aula que vem a gente resolve já esse exercício. Eu quero ver de vocês aí qual que foi o valor que vocês encontraram para a gente resolver junto aqui e ver se vocês acertaram ou não o exercício, certo? Então, tira o print aqui desse exercício, certo? E na próxima aula a gente resolve ele junto, beleza?
Tranquilo, pessoal? Pode falar, Wesley. Wesley, levantou a mão, pode falar.